Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro nesses tempos em que muitas pessoas estão com as orelhas em pé, em função dos noticiários que a gente recebe, as informações que recebemos de coisas dentro do nosso país e de fora do Brasil. Hoje, mais cedo, eu fiz um papo extraordinário com você, porque essa soltura de Alexandre Ramagem nos Estados Unidos ainda está criando muitas interrogações. Agora, o incrível é ver como essas pessoas que habitam o universo paralelo da extrema-direita, como é que eles de fato vivem num mundo paralelo. Porque eles estão comemorando o fato de alguém não ter ido para a cadeia e ter ficado lá um bom tempo, né? Agora, qual é a vantagem de uma pessoa estar foragida do nosso país, com uma sentença penal condenatória, sem poder sair dos Estados Unidos, porque o alerta da Interpol para o mundo inteiro está acionado. Ele só está tendo alguma salvaguarda ainda dentro dos Estados Unidos. Agora, como vive essa criatura? Do que se alimenta essa criatura? Como paga algum tipo de habitação essa criatura? A mulher dele certamente vai sofrer daqui a algum tempo, né? Também o perdimento também de qualquer tipo de vencimento por estar acobertando um foragido fora do nosso país. Agora, o que isso muda na realidade para as pessoas que foram condenadas aqui no Brasil? O que isso muda para essas pessoas? Absolutamente nada. Agora, é uma vida tensa, é uma vida absolutamente imprestável essas figuras estarem lá fora, torcendo para que o insano mor do planeta, Donald Trump, não saia do poder, porque se ele sair e entrarem os democratas, todo esse acobertamento que o extremista, o gangster internacional está fazendo a todo tipo de aliado, vai cair também. Quando a democracia for recobrada nos Estados Unidos, que os laços dos Estados Unidos diplomáticos forem restabelecidos, todos esses criminosos vão prestar contas. Até comentei com vocês mais cedo que essa situação do Alexandre Ramagem acende vários alertas e serve mais uma vez como justificativa para o Bolsonaro não migrar para um sistema prisional mais brando, porque fica sedimentado que se ele conseguir uma facilitação, ele vai fugir do nosso país também. Então vai ficar encalacrado. Então essas pessoas estão comemorando por um lado, mas a situação para eles está muito mais complicada por outro, né? Bom, tem um fato aqui que eu quero conversar com vocês também, sobre a aparição do ex-ministro Haddad, falando de economia, e sobre a percepção que muitas pessoas estão compartilhando de que o cidadão brasileiro está achando que a economia, que as coisas estão caras, enfim, que isso está prejudicando o presidente Lula. Essa seria uma das razões, a razão principal. Será? Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas é sempre fundamental para o nosso canal continuar a crescer, que eu convide você que está nos conhecendo nesse momento, que você se inscreva em primeiro lugar aqui no nosso portal e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, todas as vezes que eu estou circulando, eu sempre gosto de ter assim, um lugar diferente, para mudar um pouco o visual do nosso portal, trazer um pouco mais de luminosidade, de coisas diferentes, né? Então não estranhe, porque nesses próximos dias aí estou numa missão muito interessante, vocês saberão em breve, né? Estou fazendo a cobertura aqui de uma questão internacional envolvendo o presidente Lula, a presidenta do México, o presidente o líder espanhol, enfim, figuras muito importantes. Em breve aí vocês terão notícias, tá? Então é por isso que nós estamos aí fora das nossas imagens tradicionais. Bom, entrando então no tema, ou antes de mais nada, né, reforçando para você que chegou agora e para que você se inscreva, também prestigie o nosso clube de membros, o nosso novo canal de cortes, tá? Antes que eu me esqueça, eu sempre coloco o link no primeiro comentário aqui no nosso portal. Bom, na entrevista que o presidente Lula concedeu essa semana a 3 canais muito importantes no campo progressista, os 247, TV Fórum e DCM, o presidente Lula, ele foi perguntado ali pelo Rovai, presidente, mas essa questão é que as pessoas estão reclamando, estão sentindo que, olha, que elas estão ganhando mais, mas as coisas não estão sendo compradas como eram antigamente, enfim. Olha, eu achei uma armadilha que o Rovai caiu nesse tipo de pergunta, porque nós estamos falando de uma questão subjetiva. O povo está pensando, a pesquisa está salientando isso. Olha, gente, impressão do povo é um negócio que sempre teve.
Agora, a impressão do povo, ela é sempre muito estimulada ou ela é direcionada pelas informações que o cidadão recebe. Porque, gente, o nosso país está em situação econômica complicada há décadas. No entanto, o brasileiro sempre com as pílulas de otimismo, as matérias que são colocadas, a realidade que é apresentada por um lado, sobretudo campanhas positivas que sempre foram feitas pelos governos devastadores e também matérias feitas pelos grandes veículos de comunicação, a sociedade passa a ter uma impressão que a vida não está tão ruim assim. Gente, nós tivemos fila do osso no governo Bolsonaro. E eu falava com vocês, quando chegava no final do ano, que o Jornal Nacional fazia matérias que o movimento nos shoppings na época de Natal estavam extraordinários, a economia estava crescendo. Tudo para dar assim, uma retaguarda positiva para um governo que estava fazendo entregas negativas para o povo brasileiro e entregas positivas para segmentos aos quais os grandes veículos de comunicação sempre estiveram mancomunados. Então, essa é uma questão que se sabe que se cientificamente você começa a massificar que a situação está boa, a situação melhorou, estamos avançando, o Brasil está crescendo. Se esse é o discurso que as pessoas recebem, por mais que a situação dela não esteja 100%, ela fica com otimismo que as coisas irão melhorar. Gente, olha só a técnica. Agora na Argentina, nós estamos vendo um governo de entreguistas, um governo de gangster, um governo que está fazendo tudo para dilapidar a Argentina de todas as formas, está massacrando o cidadão. Mas o que os veículos de comunicação colocam, o que o Milei está colocando nas redes dele? Que o povo argentino tem que superar esse momento porque o futuro será muito melhor. Então, ele acena para uma parcela da sociedade que, embora as pessoas estejam sofrendo agora, o futuro será muito promissor. A realidade está cáustica, a realidade, os números na Argentina são números tenebrosos. Agora, no Brasil, os números são extremamente favoráveis em relação aos governos anteriores. O governo está com uma situação de pleno emprego, de erradicação de miséria em muitos campos, da erradicação da fome em muitos campos. Os indicadores econômicos, os indicadores humanos no Brasil melhoraram bastante, a renda média do trabalhador subiu. Então, o que explica o cidadão ou parcela da cidadania brasileira está com essa impressão que as coisas não estão indo muito bem? É um erro, sobretudo, de comunicação. E eu estou muito contente agora que eu estou vendo o ex-ministro Haddad dando entrevista para todos os lados, informando isso que eu estou informando para vocês. Mas assim, ele mesmo, na entrevista que ele deu ontem para a CNN, dizendo que, olha, estamos precisando identificar por que esse sentimento está batendo em algumas parcelas do povo brasileiro, porque os indicadores reais, eles são indicadores positivos. Ex-ministro Haddad, a questão fundamental é a comunicação. Se o senhor sempre estivesse indo em todos os blogs, todos os canais no YouTube, explicando, repercutindo isso que o senhor está falando, olha, muitas pessoas no nosso país teriam essa informação. Agora, nós estamos correndo atrás de um tempo perdido. O presidente Lula, se tivesse também nas redes sociais, martelando todos os dias o que está acontecendo, todos os dias uma parcela da associação da sociedade tivesse essa percepção, na conversa de bar, na conversa no cabeleireiro, na conversa na manicure, na conversa dentro do ônibus, dentro do metrô, enfim, qualquer ambiente, as pessoas que estão enxergando isso de uma forma mais honesta, mais correta e mais realista, elas teriam argumentos para colocar contra aquelas pessoas desse mundo insano, que não percebem o que está acontecendo, ou mesmo quando percebem, fingem que não estão percebendo. Então o discurso que a vida está muito ruim e tal, é um discurso, sobretudo, que está sendo colocado de maneira massificada pelo bolsonarismo. As campanhas do Flávio Bolsonaro são campanhas absurdas. O bordão principal dele é: vamos resgatar o Brasil. Mas vamos resgatar o Brasil do quê, cara pálida? O governo do seu pai, Flávio Bolsonaro, foi um governo de destruição nacional. Não teve aumento de salário mínimo, o aposentado se ferrou. Na saúde foram mais de 750 mil covas que foram abertas, sem falar nas pessoas que ficaram com algum tipo de sequela. O mercado financeiro nadou de braçada. Os especuladores, os gangsters ganharam muito dinheiro com as privatizações. Nós estamos vendo agora
a falta que faz um sistema da Petrobras de postos de gasolina no controle de preços de combustíveis, um governo de educação que não teve um ministro que aguentou muito tempo, era só ministro fazendo a destruição na área da educação. Enfim, é um governo que privatizou o que pôde, as tarifas públicas aumentaram, os pedágios na estrada aumentaram também. Enfim, o que tem essa gente para mostrar? Então, meu amigo, minha amiga, é tempo, mais do que nunca, das informações corretas, das estatísticas, dos números, das comparações, cada vez mais serem apresentadas para a sociedade brasileira. Como eu tenho dito para vocês, se o presidente Lula e o ex-ministro Haddad agora estão começando a ir para as redes com maior frequência, isso se deve à nossa cobrança permanente de pessoas como você, eu e os canais progressistas todos que estamos cobrando isso há bastante tempo. E a partir de agora, quem sabe a gente comece a ter um volume maior de informações para reverter esses bolsões todas de insanidades que a gente viu nesses últimos tempos no nosso país, né? Bom, eu vou ficando por aqui, mais tarde eu volto com mais atualizações e espero que você tenha aqui gostado do nosso papo. E não fique tristinho com a história do Ramagem não, tá? Essa história aí está muito longe de acabar. Ele não tem nenhum status de protegido, não tem um status formal ainda de refugiado, de pessoa que está fugida e está merecendo ali um amparo de um governo, enfim. Muito pelo contrário, a criatura dorme todo dia pensando se em algum momento vai bater lá alguma autoridade na porta dele para levá-lo definitivo, para mandá-lo para o Brasil ou para ficar agarrado lá nos Estados Unidos durante um tempo, né? Eu vou ficando por aqui, como disse a vocês, mais uma vez, muito obrigado pelo seu prestígio aqui na nossa audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau!